Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo de vampiros de Eu Sou a Lenda, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like e comentário falando se gostam ou não deste filme. Para quem puder se tornar membro ou doação direta por Pix, agradeço demais. Para quem ainda não for inscrito, peçam a inscrição, todos os passos anteriores, e que me sigam até o final para todo mundo entender a cruel realidade deste filme. Antes de tudo, eu acho que muitos devem estar se falando, mas isso na verdade não é um filme de vampiros, é um filme de zumbis. E meio que tá certo, meio que não tá. Existe um grande paralelo que nós traçaremos aí até o final deste vídeo, para que a gente consiga entender completamente o que está acontecendo. Tem alguns segredos, algumas coisas aí. Então tudo que eu tô falando de vampiro, vai fazer muito mais sentido até o final do vídeo. Então não precisa ficar se descabelando para falar, ah, na verdade, você tá completamente errado. Calma, eu sei do que eu tô falando. Na maioria das vezes. Vamos então aí dar uma olhadinha na origem dos vampiros aqui. O que é muito interessante, o que de começo parece uma cópia, mas na verdade a gente vai entender que é basicamente o original. Bora lá. Em 2009, a cientista Alice Crippen, ela desenvolve uma cura para o câncer, uma coisa que é genial, fantástica e que todo mundo ficaria muito feliz que existisse no nosso mundo real. Claro que sem os efeitos colaterais que aconteceram lá. A Alice Crippen, ela usa o vírus do sarampo, o modificando para poder então fazer com que ele combata diretamente o câncer. Para quem for virologista, biólogo, qualquer outra coisa envolvida com a ciência, me desculpe, eu não faço a mínima ideia do que significa, se isso seria possível, se é uma ideia plausível. O que é importante é, tá no filme o que a gente segue, tá bom, minha gente? Este vírus é chamado de Crippen Virus e durante o filme se fala mais KV ou KV para ficar mais curto. O mais impressionante é que o vírus funciona. Diz ela que no começo do filme foi testado em 10.009 pessoas com câncer e essas 10.009 pessoas foram curadas, ou seja, é um sucesso mais do que absoluto. Porém, logo depois de um tempo, esse vírus começou a se modificar, começou a ficar um tanto diferente e daí começaram as infecções. Porque este vírus, na verdade, ele começa a se modificar, a se mutar para conseguir infeccionar outras pessoas. O que na verdade é uma coisa que acontece. Isso aí depois a gente passar por 2020, 2021, todo mundo entende um pouquinho mais sobre vírus do que antigamente. Pelo menos aquelas pessoas que foram buscar informação. É normal dos vírus se mudarem para poderem infectarem mais pessoas, ao mesmo tempo que para os vírus também não é nada benéfico que o seu hóspede vá a óbito. Então a gente viu em 2020 que o vírus começou a ficar um tanto mais fraco conforme o tempo foi indo, para que o hóspede não morresse e ele pudesse se desenvolver mais. Claro que isso demora um tempo e tal. A gente vê então que mesmo que tenha um pouco de sci-fi aí no meio, existe uma possível verdade aí, uma ideia que teve uma mini pesquisa aí por detrás que foi até que interessante. E de novo, o último filme que eu falei foi o Ultraviolet, e demonstra de novo que essa ideia de vírus, vampiros, tal, caramba 4, se permeia aí no mundo de forma muito, muito interessante, e que é uma coisa que faz parte já, basicamente hoje em dia, do imaginário comum, não é tão inovador assim. E nós veremos que Eu Sou a Lenda é mais importante do que vocês estão pensando. De qualquer forma, este vírus, então, ele se transmuta em ficar tanto infecção por contato direto, seja por troca de fluidos, mordida, arranhões, tal, caramba 4, clássico, e também por ar, olha só, então ele pode ser espalhado pelo ar e pela infecção. De novo, virologistas, me digam se isso é minimamente plausível. Se um vírus pode ter essas duas variáveis ao mesmo tempo. O que isso significa? E finalmente não, né? Já é o segundo caso, então, neste canal que nós vemos então, que um vírus de vampiro que se espalha tão rápido assim, realmente causa um apocalipse. Pois no mundo de Eu Sou a Lenda é considerado que apenas 1% da população teria imunidade a este vírus. Ou seja, a maioria das pessoas iria falecer com este, e a outra parte da população iria se mutagenar, né? O nosso personagem principal, ele vai explicar bem, de um modo bem interessante, porque ele é um cientista e ele acompanhou todo o negócio. Então quando ele está falando, não é somente um personagem falando, em si é
alguém com experiência e que acompanhou todos os fatos de perto. Então ele vai explicar detalhadamente o que aconteceu, que é boa parte da população faleceu, outra parte da população virou os Darkseekers, ou os caçadores noturnos, caçadores das trevas, como preferir traduzir. O 1% da população sobreviveu, só que esse 1% que sobreviveu foi devorada pelos Darkseekers. Então é um apocalipse em escala global. Então este é um vírus que causou uma super escala, causou um mutagênico e causou os vampiros, ou os Darkseekers, para poderem então retomarem a Terra como ela é. É um efeito muito interessante. Hoje, em 2024, quando eu estou gravando este vídeo, é uma história que está muito mais do que passada. Depois de sei lá quantas temporadas de Walking Dead, mais sei lá quantos spin-offs de Walking Dead, jogos de apocalipse zumbi, o Caramba 4, o tema tá saturadíssimo no mercado atual. Mas, na época que este filme foi lançado, essa saturação ainda não tinha acontecido. Estávamos caminhando sim para uma encheção de saco, mas caminhando. Era uma ideia interessante na época. Claro que nós já tínhamos clássicos como os jogos do Resident Evil, igualmente os seus filmes, algumas outras mídias como os filmes mais antigos de zumbi, mas ainda não tinha chegado nesse ponto de não aguento mais ver um zumbi na minha frente. Então nós temos aí este mundo com o vírus KV, os Darkseekers, os sobreviventes. Este vai ser o turbilhão onde acontece toda a nossa trama com o Will Smith. Aqui, como este é um canal que fala sobre vampiros, a gente não vai falar muito sobre os humanos e outras coisas, a gente vai se focar muito mais na parte dos sanguessugas. Como é de praxe, vamos falar um pouco sobre a fisiologia ou os poderes deles. E também fraquezas logo num combinho aqui. Esses vampiros aqui, eles são completamente animalescos. E quando eu digo animalescos, eles são bem irracionais na maioria das vezes, mas tem uma coisa meio de grupo, meio tribal. Então eles são, na verdade, realmente animais, porque a gente pensa em animais, muitas pessoas falam, completamente irracional, burro pra caramba. Não, animais formam pequenas sociedades, né? Formam pequenos grupos, formam coisas, tipo, claro que nem todos vão ser igual aos humanos, formando sociedades complexas, mas sociedades simples, com hierarquia, tal, o Caramba 4, existem em todo o reino animal, até de peixes até macacos. Na verdade, macacos hoje em dia estão até entrando. Alguns dizem que na idade da Pedra Lascada. É uma coisa fascinante de se ver. Então, estes Darkseekers, vampiros, zumbis, eles têm um tipo de sociedade no filme que fica completamente não explorada, mas que dá pra ver, pois a gente percebe que o vampiro lá, que é chamado de vampiro alfa, por ser possivelmente o líder daquela matilha, ou quem sabe de Nova York ali, vai em busca de um membro deles lá. Então é uma possibilidade que eles estejam formando uma nova sociedade ou que eles estão se colocando em um novo tipo de sociedade. No filme, o cientista diz que eles desevoluíram completamente e que nenhum sinal de humanidade mais existe. Mas é o que é interessante, que pode ser tanto comentário para ele quanto para os Darkseekers. De qualquer forma, fora essa coisa mais irracional, quase que animalesca, eles também possuem a pele, assim, de uma cor muito bizarra. Não vou falar nem azulada da morte, porque a pele deles tem uma consistência muito estranha, parece que é líquido. É uma liquidificação total. Eles perdem totalmente todos os pelos do corpo, não sobra nada, e eles ficam com os membros esticados, mais raquíticos, e ficam aí muito agressivos, que é a parte mais mental. Ganham grande resistência à maioria dos tipos de ferimentos, assim como força, destreza, entre outros, aumentadas. Então eles são muito fortes, rápidos, resistentes, bem burros não, irracionais, animalescos, muito nervosos. O vírus do sarampo aí fez com que eles ficassem muito nervosos e ainda assim conseguem formar algum tipo de sociedade. Eu sei que eles colocam uma armadilha pro cientista, possivelmente para conseguir resgatar a paciente. Quando eu digo irracionais, estou querendo muito mais dizer que são tribais em questão de o que os humanos eram antigamente para que o estado que eles ainda estão. Então eles demonstram algum nível de inteligência, mas não é o tanto quanto se é esperado algumas vezes de vampiros ou alguns tipos de zumbi mais inteligentes. Ou mortos-vivos mais inteligentes. Eles me lembram muito os Reapers do Blade 2.
que eles ficam bem desse jeito. Claro que o Nomak, o Reaper original, ele fica menos agressivo, porém ainda assim um tanto agressivo. Já os outros ficam completamente animalescos, porém obedecendo mais ou menos ali o Nomak, o que é bem interessante, demonstrando uma hierarquia naqueles vampiros. E igualmente se demonstra aqui com os Darkseekers. Se você quiser, eu tenho um vídeo sobre os Reapers aqui no canal, assim como também do Nomak e do Blade, um monte de coisa. E infelizmente é mais ou menos por aí que a gente vai ter. Um dos grandes pontos, que acho que é um dos únicos que vai demonstrar que eles são teoricamente vampiros, é que eles queimam na luz do sol. Sim. Por quê? Aí já não é explicado. Eles têm uma grande alergia à radiação UV clássico dos vampiros aí. Tirando essa radiação UV, eles nunca é dito que eles bebem sangue diretamente, mas é dito que eles devoram as pessoas. Se isso vai ficar implícito ou não, aí a gente já não sabe. Já, afinal de contas, nem todo mundo vai precisar ter a marca de dentes, porque também o vírus também se espalha pelo ar. Nem todo vampiro vai ser infectado da mesma forma. A gente vai ter então um grande escopo aí de coisas que não vai ser tão bem explicado, ou que vai ficar mais ou menos por aí. Então essa vai ser a grande gama, a pequena gama de poderes, fraquezas e de relações que eles vão ter entre si. Apesar de um maluco no pedaço finalizar com muitos dos vampiros ali presentes, ele na verdade não consegue terminar com toda a epidemia, pelo menos durante o filme. Porém, ele faz algumas pesquisas ali com uma das pacientes e teoriza que o soro ou o sangue dela seria a chave para poder finalizar a sua vacina e de alguma forma curar os outros vampiros. O final do filme é mais ou menos por aí, é que ele teria então encontrado a cura, daria essa cura para a Ana, que é a Alice Braga, que eu lembro, a primeira vez que eu vi esse filme foi meio que tipo, a menina fala São Paulo, você fala São Paulo? Do nada. Bem interessante isso. Entrega esse vídeo pra ela e ela fala no diálogo final que esse é o legado do Dr. Nashville e que agora ele é uma lenda por causa disso. Então o filme tem um tom final muito otimista, muito legal, tipo, finalmente depois de 3 anos, né, o filme se passa em 2012, mas começa em 2009, se fala então que depois de 3 anos de infecção, tal, finalmente os humanos têm uma chance e que o soro dele seria uma lenda e que ele curaria a humanidade. É um finalzinho assim, água com açúcar, tá? É um filme forte, tá? Vamos começar falando sobre isso. Tem algumas cenas muito interessantes, que eu gosto bastante. Eu sei que eu não ia falar tanto do Nashville, mas vamos falar um pouco sobre o filme em si. A cena do cachorro. Gente, matar, vamos colocar assim, né? Maltratar cachorro, animal, sei lá o que. Eu acho que é um ponto fraco da maioria das pessoas no mundo. É uma cena horrível. Gente, que coisa horrível. A questão da solidão e tal. Então, é um filme forte em alguns quesitos. Tem toda uma reflexão sobre a humanidade e tal, Caramba 4. Só que assim, Hollywood atual não gosta de finais trágicos, finais ruins, finais dark, finais vilanescos, por vários motivos que não vale a pena eu ficar comentando aqui, porque eu também não sou a pessoa mais inteligente para falar sobre isso. Parece até que mesmo o nome é forçado no final, parece que é tipo, nossa, mas ele é lenda por causa disso, então ele não é uma lenda, ele é um herói. E é uma coisa que pra mim não encaixou. Nunca encaixou direito. E aquele negócio, é aquele tipo de filme que eu vi e falar, legal o filme e tal, dane-se. Mas depois de um tempo, eu descobri que este filme não é o original. Que ele já teve 2 versões. E para piorar, este filme é originalmente um livro. E no livro é onde a gente vai tirar por que eu tô insistindo tanto que os infelizes são vampiros. Sim, no livro original, eles são vampiros, sem tirar nem pôr. Quer dizer, vamos lá. Antes de deixar bem claro que eu não estou falando que, então o filme está errado. O filme não está errado, o filme é uma adaptação. Assim como sempre ocorre, não, o filme está errado. Não está errado, já é uma adaptação. Faz como quer. Vai ter adaptações boas, adaptações ruins, assim como remakes, reboots, Caramba, tem remakes bons, reboots ruins.
e o Caramba 4. Não tem uma regra, nada. Muita coisa que a gente vê hoje em dia é uma adaptação, a gente nem sabe e fica falando, é o original. Não é, tá bom? Eu acho que tem muito canal por aí que fica muito ferrenho em algumas coisas. É um pensamento muito horrível para muita coisa. Mas fazer o quê? Vamos seguir. Mas isso aqui é a terceira vez que fazem essa adaptação. O filme original também se chama Eu Sou a Lenda, do autor Richard Matheson. Não, eu não fui ler. Eu não fui ver qual era, não fui pesquisar. Gente, é um nome... Não conheço esse autor, fora deste livro. E lá, a infecção é realmente feita por vampiros. E assim, vampiro clássico, pelo menos em alguns pontos. Tem medo de alho, cruzes, reflexos, não sai durante o dia, são extremamente agressivos. E é vampiro clássico, mas é vampiro, assim como no filme, bicho, pelo menos inicialmente. Bicho mesmo, então eles se debatem e tal, caramba, bem animalesco. O Nephew, do livro, também é um doutor, ele teoriza que foi feita a partir de uma bactéria. E essa bactéria teria duas variantes. É uma bactéria que pode infectar tanto os vivos quanto os mortos. O tipo de bactéria é a Bacillus, deve ser dos lactobacillus loucos, que é a mistura de Yakult com vodka. É o pessoal da Rive tá lá. Neste filme é muito parecido com algumas ideias. Ele então sai durante o dia, vai pegar recursos, tal. A diferença é que ele enche a cara, sabe? Ele tem uma visão mais niilística, mais alcoólica. Eram em épocas diferentes. E quando eu digo épocas diferentes, o livro é de 1954, ou seja, muito tempo atrás. A gente está falando aí de um mundo pós-Segunda Guerra muito recente. Muitos gêneros de ficção, muitas ideias estavam nascendo nessa época. E esse livro ele vai ser responsável, então, por colocar inicialmente no mundo essa ideia do vampiro ser possível devido à genética, DNA, ciência. O sobrenatural tinha sido um tanto retirado do elemento e sido colocado na ciência. Apesar de ser uma bactéria, ainda não ser um vírus, como a gente vê em outras obras mais modernas, já se dá o primeiro passo daí. Este livro também, Eu Sou a Lenda, é dito que inspirou o George Romero, que foi quem criou o gênero zumbi, como é visto hoje em dia, ou o gênero zumbi no geral. É legal a gente ver esse círculo que aconteceu, pois o George Romero se inspirou neste livro para criar os seus zumbis, e Eu Sou a Lenda, com o Will Smith, ele vai então mesclar a linha entre vampiro e zumbi novamente, para poder então colocar esse filme para frente. Querido ou não, então esse filme ele é mais importante do que muita outra coisa. Voltando pro livro. Ele então faz o que neste meio tempo? Ele começa a pesquisar, ele vai descobrir sobre essa bactéria, ele está completamente sozinho. Ele descobre então uma mulher, ele começa a ter um caso ali com uma mulher que ela sai durante o dia e tal, e aí essa mulher ela explica para ele que é o seguinte, na verdade tem dois tipos de vampiros. Os que foram infectados quando mortos e os infectados quando vivos. Os que quando mortos são aqueles bichos animalescos que faz o que faz. O quando vivos, na verdade, se adaptaram à doença, começaram a viver em sociedade e estão desenvolvendo uma nova sociedade, um novo jeito. Porém, fisicamente, eles são muito parecidos com os outros. E este cara, ele tem finalizado um monte deles à torto e à direito. E aí ele fica num dilema do que fazer. No final do filme, ele engole algumas pílulas, por vontade própria, sob a supervisão daqueles caras lá, dos novos vampiros, e acaba por falecer. E aí ele é a lenda deste mundo, porque ele é meio que o bicho-papão deles. Ele sobreviveu durante anos e anos e anos, finalizando uma cacetada deles com sua inteligência. Devido a isso, então, ele é a lenda por causa disso. Ele é um mito antigo, aquele ser horrendo que finalizou os humanos, ou finalizou os vampiros, que agora dominam a Terra. Eles são a nova população, eles são os novos habitantes dessa Terra. Esse livro, esse final, vai ter algo muito mais interessante para falar por que ele é uma lenda. Ele não é uma lenda boa, ele é uma lenda ruim. Em outras versões, isso vai ser, nas outras duas versões, também vai ser explorado esse lado, que ele vai sentir um peixe fora d'água, ele vai sentir algo completamente estranho e fala, eu
eu sou uma ruim, sabe? Eu sou a âncora do mundo antigo que não está deixando este novo mundo partir para um lugar melhor. É muito fascinante de você ver que o nosso herói, que a gente achava que era o herói desde o começo, na verdade é um vilão de outra história. É muito inteligente esse final. Muito, muito inteligente, muito fascinante. Eu esperava que o filme fizesse isso? Talvez não, troca o final, mas eu gostaria de ver uma nova adaptação deste filme. Eu gostaria de ver uma nova adaptação desse livro com um final intrigante como este, com um final menos água com açúcar. Eu acho que, talvez não em Hollywood, devido a como eles fazem filmes lá hoje em dia, mas ter alguma coisa um pouco mais, sabe, dark, uma visão, uma reflexão mais interessante, já que este livro é tão importante para tanta coisa assim na nossa cultura mundial. Espero que todo mundo tenha gostado do filme. Vocês sabiam que Eu Sou a Lenda era um livro antes? Sabia que tinha mais adaptações e que tinha um final tão mais interessante assim? Não? Deixem nos comentários então aí Eu Sou a Lenda Reboot pra falar aí. Deixa aí Eu Sou a Lenda Livro 2025 pra falar que vocês entenderam o que aconteceu. Bem, pra quem chegou até aqui, então não esquece de deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal. Pra quem puder se tornar membro ou doação direta por Pix, agradeço demais. Pra quem não puder, tá tudo bem, sem nenhum problema. Mas se inscreve aí, de graça, por favor. Também tem o meu canal de jogos, que algum dia eu lanço alguma coisa por lá, eu prometo, tá quase. Eu mudei de ideia várias vezes, mas acho que agora vai pra frente. E também tem o canal da minha esposa, Rita de Cássia, Crimes e Mistérios, no qual eu faço a edição e também minha voz aparece lá de vez em quando, fazendo alguma piada idiota. Vejo todo mundo então aí na próxima.